Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos a esse nosso canal. Quem precisa mais do benefício de incapacidade, vocês sabem, né? Auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente. Bom, quando se trata desses benefícios, nós começamos a falar, eu tenho certeza que tem muita gente que já põe a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu. Está acontecendo algumas mudanças aí importantes, tá, dentro do INSS, e vocês sabem, as mudanças eles alegam que é para melhorar o sistema, mas é para enterrar um pouquinho mais ainda a cabeça dos segurados em problemas, tá? Quando se trata de benefícios oferecidos pelo INSS, surgem diversas dúvidas, né? Quem realmente tem direito, quem precisa do benefício. INSS é aquilo, aposentadoria por invalidez, auxílio doença e auxílio acidente, são os principais benefícios, né? Porque as pessoas contribuem todos os meses lá pagando o INSS exatamente para isso. No momento de uma doença, de um acidente, você ter aí um suporte para continuar pagando as suas contas. Esses benefícios são fundamentais para garantir que o segurado que tem algum motivo de saúde e não poder mais exercer as suas atividades, continue tendo a sua vida e levando sustento para a sua família. O auxílio doença e aposentadoria por invalidez são os benefícios mais pedidos, tá? O auxílio acidente ele já é pouco conhecido, mas na minha opinião eu já falo, é um dos melhores benefícios. Melhor no sentido que se você precisa de um benefício do INSS, o auxílio acidente é o melhor. Você vai saber por quê. Continue assistindo o vídeo, presta atenção. Aposentadoria por invalidez, né, que hoje em dia é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. É um benefício concedido para aqueles que têm doença ou um acidente, que estão permanentemente incapazes de exercer as suas atividades profissionais, não podem ser reabilitados para outras atividades, mas lá na reabilitação está cheio de aposentados por invalidez. Nós já falamos isso em outros vídeos. Os principais pontos sobre aposentadoria por invalidez são os requisitos da concessão. Você vai passar por perícia médica, onde deverá ser detectado e diagnosticado que a sua lesão é total e permanente para a sua atividade, para qualquer outra atividade que você podia exercer. Você deve estar contribuindo com o INSS no momento do acidente ou da doença, ou então estar no período de graça, que é aquele quando você está demitido, dependendo da quantidade de contribuições que você tem, esse período ele pode se estender de 12 a 36 meses, tá? Olha lá. Muita gente não sabe disso. A carência que são exigidas, né, aqueles 12 meses de contribuição mensal, mas no caso de acidente ou doenças profissionais, tá? E algumas doenças que nós já falamos de vídeos aqui, que são 27 doenças que isentam o segurado dessa carência. Você não viu ainda essas doenças que podem aposentar? Quais são essas doenças, quando elas concedem ou não benefício? Procure o vídeo aqui no canal que você vai se surpreender, tá? O segurado tem que agendar a perícia através do portal Meu INSS ou então pelo telefone 135. A documentação necessária é aquela que comprove a sua incapacidade, no caso laudos, exames, qualquer documento, tá? Que tenha a comprovação, tratamentos, chapa de tórax, de pulmão, de osso, de tudo que você tiver. Eu não sou médico para ficar diagnosticando aqui, pessoal, tá? Então já deu para entender. Raio-X, seja do que for, ressonância magnética. Ah, mas eu tenho documentação antiga. Junte a documentação antiga com a documentação nova, que aí você vai montar um histórico do que já vem acontecendo com a sua saúde, tá? Se o perito der a oportunidade de você falar, aí você começa a contar em cima do histórico. Agora vamos falar de cálculo da aposentadoria por invalidez, que é calculada com base na média das contribuições desse segurado desde julho de 94. Olha aí, o benefício vai corresponder depois da reforma da Previdência a 60% dessa média e vai acrescer 2% para cada ano que exceder 20 anos para homens e 15 anos para as mulheres. Quer dizer, quando excede esse período de contribuição, você pega mais 2% a cada ano. Isso também está no Supremo Tribunal Federal para ser julgado se é constitucional ou não, porque uma semana antes da reforma a pessoa se aposentava com quase 100% do que ela recebia na ativa. Na semana seguinte que homologou a reforma da Previdência, a pessoa passa a receber quase a metade, 60%. Não quer dizer, alguma coisa não está batendo. Agora, quando é decorrente de acidente de trabalho, o percentual é 100%, tá, pessoal? Aí seria esse 60% de natureza previdenciária, que é aquele acidente ou aquela doença que não tem nada a ver com função, com empresa, com nada. A revisão, né? O INSS pode convocar a aposentadoria por invalidez para novas perícias a fim de reavaliar a continuidade da incapacidade. Nesses casos, né, tem a
consciência que essa condição de saúde, se ela tiver melhorado, o benefício pode ser cessado. Ou então pode ser convertido para outro benefício. Por exemplo, o auxílio-doença. Pode acontecer, o aposentado por invalidez, olha, a sua lesão não é mais permanente. O perito fala, nós vamos conceder então o auxílio-doença, fazer um acompanhamento e vamos ver como é que está. Pode acontecer, também pode acontecer o inverso, quem está de auxílio-doença, passar a ter um agravamento aí na situação e aposentar por invalidez. Agora, existem alguns direitos adicionais que nós já falamos, muita gente ficou com dúvida, principalmente com relação a imposto de renda. O aposentado por invalidez, ele é isento de imposto de renda? Em algumas situações, pessoal, em alguns casos, pode sim ter isenção de impostos. Mas como eu também não sou um contador, é melhor vocês procurarem, por exemplo, uma ajuda especializada para saber. Como o PCD não tem direito lá, por exemplo, para retirar um carro zero, não tem isenção de IPI, de ICMS, pode acontecer. Tá? Eu sei que reabilitados têm direito. Agora, por exemplo, quem tem um seguro no banco, pagava um seguro aí de vida e tem lá na cláusula, por exemplo, alguma incapacidade que a pessoa ficou permanentemente incapaz de exercer a função, está constando uma cláusula que fala sobre isso, opa, pode ser que você tenha direito a uma indenização desse seguro que você pagava. Por isso vale a pena você consultar um advogado, consultar um contador, essas pessoas que estão por dentro dessas novas leis, tá? Eu não vou falar bobagem aqui para vocês. O adicional de 25%, esse eu posso falar, que é uma assistência permanente, né, que o aposentado por invalidez, só o aposentado por invalidez, para vocês terem uma ideia, quem é aposentado por tempo de contribuição, pensionista, não tem direito, somente aposentado por invalidez, que recebe um adicional de 25% no valor, depois que passar por uma perícia e o perito detectar que essa pessoa não tem condições de viver sozinha, fazer a sua higiene pessoal, tomar remédio, cuidar da sua casa, controlar horários. Então, nesses casos, o perito constatando, é concedido 25% de adicional para quê? Para a pessoa pagar um cuidador. No caso da cessação do benefício, olha aí, ele pode ser cessado, no caso, se recuperar a capacidade para o trabalho, se retornar ao trabalho voluntariamente, ou se a conversão em outra modalidade, por exemplo, de aposentadoria por invalidez para aposentadoria por idade, ou então o óbito. Vocês sabem, eu fiz um vídeo esses dias falando, né, que dá para converter a aposentadoria por invalidez por aposentadoria por tempo de contribuição, por pontos, essas modalidades que tem. Só que você tem que ter cumprido os requisitos. Por que é melhor que nesse caso? Porque para que esse negócio de ficar chamando para pente fino, para revisão, causa essa insegurança terrível, né? O aposentado por invalidez, você vai, tá aposentado, esse tá sossegado. Ao contrário, vai dormir quando ouve falar em pente fino e revisão do INSS, tem muitos que perdem até o sono. A diferença entre a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença está na concessão, porque o auxílio-doença ele tem períodos curtos. A sua concessão tem que passar direto por reavaliações, tem que estar sempre atualizando documentação. A aposentadoria por invalidez, segundo a Lei 8.213 de 1991, ela pode ser chamada, mas é um benefício que não tem tanto assim comparado com o auxílio-doença. Vocês vejam agora no período de pente fino que nós estamos passando agora em 2024, o auxílio-doença está no pente fino, a aposentadoria por invalidez não está. Isso não quer dizer que o aposentado por invalidez ele não possa ser chamado a qualquer momento para passar por uma revisão. O INSS pode alegar que detectou lá uma inconsistência de uma informação num documento, um documento faltante, uma informação faltante, aí coloca lá, abre uma exigência, e se você não cumpre o prazo da exigência, ele suspende o pagamento. Te dão mais um tempo, se você não cumprir esse prazo, eles suspendem o teu benefício e cancela. Então, é importantíssimo você estar sempre ligado aqui conosco, tá? Agora vamos falar do melhor benefício, na minha opinião, que é o auxílio acidente, que é para aquelas pessoas que sofrem um acidente, mas ficam com uma sequela que reduz a capacidade. É um benefício que, após a situação de lesão decorrente de um acidente, apresenta uma sequela de redução de capacidade. Esse benefício tem
a finalidade de indenizar esse segurado pela redução da capacidade de trabalho. É concedido em razão de acidente de qualquer natureza, sejam eles ocorridos dentro do ambiente de trabalho ou não. Quer dizer, mesmo você se machucou em casa, foi para o auxílio doença, ficou com uma sequela, você tem direito ao auxílio acidente, tá, pessoal? Você também deve ter qualidade de segurado. Quando acontecer isso, tá? O segurado ele deve ter sofrido o acidente ou a lesão, tem que ser permanente, tá? Após o tratamento, você tem que ter documentação que comprove. Isso tudo você vai precisar agendar perícia. O perito se aproveita de muita gente que não está preocupado em receber informações, principalmente aqueles que começaram o vídeo e já saíram, não vão saber dessa informação. Muitos que estão de auxílio doença têm uma sequela definitiva, permanente, não vão ter mais a capacidade que tinham, recebem alta do perito e retornam ao trabalho sem receber o que lhe é direito, que é o auxílio acidente. Pessoal, o auxílio acidente, para vocês terem uma ideia de valor, ele corresponde a 50% do salário benefício. Então, no caso, se você recebia R$5.000 de auxílio doença, o perito detectou, diagnosticou uma sequela permanente, mas você já pode retornar ao trabalho, mas não tem mais aquela capacidade que tinha antes de receber o auxílio doença. Ele cessa o auxílio doença e já concede o auxílio acidente. Isso é lei. E outra, a lei não diz se é uma porcentagem de 5%, 10%, 20% de redução de incapacidade. Pode ser uma redução mínima. Você tem direito ao auxílio acidente. Então, no caso que é 50%, você recebia 5.000 de auxílio doença, você tem direito a 2.500 por mês, retornar ao trabalho e receber isso junto com o seu salário novamente. E esse benefício ele só cessa quando você se aposentar ou quando você morrer. Olha só a quantidade de dinheiro, soma isso em 10, 15, 20 anos e veja quanto isso dá. Muitos que já saíram aqui desse vídeo, que estão de auxílio doença, que estão com a incapacidade, que teve uma sequela que vai ser permanente, já saíram do vídeo porque não tem paciência. É melhor assistir o Big Brother, que esse aí traz informação legal, esse aí deixa a pessoa bem informada. Aí ele recebe alta do auxílio doença e ele vem aqui no canal, porque o perito, ele indeferiu o meu pedido, o que eu tenho que fazer? É mesmo, meu amigo? Assista todo o vídeo. Ele indeferiu o seu pedido, o que você tem que fazer? Você tem que ter conhecimento. Se você não tiver conhecimento, o perito deita e rola em cima de você mesmo, tá? No caso também do auxílio acidente, ele pode acumular com outros benefícios? Olha, ele não pode ser acumulado, por exemplo, com a aposentadoria. Tanto é que quando você se aposenta, cessa o auxílio acidente, tá? Ele pode participar de revisão periódica? Olha, teve há uns anos atrás aí, parece que a lei também deu direito ao INSS a fazer uma revisão para ver se ainda continua a sequela que foi diagnosticada como permanente. Para o INSS é assim, eles vão diagnosticar aposentadoria por invalidez. É uma lesão, não tem recuperação nem para a própria função, nem uma outra função, é insusceptível de reabilitação, ela é permanente. Aí, uma semana depois, eles convocam para ver se existe ainda lesão permanente. Então, para ele, não está escrito permanente, está errado. Porque se é permanente, é permanente. Mas a lei também é confusa, né, pessoal? Aqui no Brasil se fazem leis, mas sempre deixa uma brechinha. Vocês já perceberam? Não, quem foi pego roubando, não sei o que, leva 20 anos de cadeia. Mas, se a pessoa... aí já cai para 1 ano. Vocês já perceberam que as leis aqui são assim? Elas sempre são feitas, mas dando margem para outras interpretações. Não é uma coisa consolidada. É assim e acabou. Não, aqui no Brasil nada é desse jeito. Por isso que se encontra tantas brechas, né? Nós vemos ladrão saindo de cadeia, né? Virando até o cargo mais alto do país, né? Empreiteiras, juízes. Por isso que é safado o boi aqui nesse país, né? Enquanto não mudar isso. Mas é isso aí, meu amigo e amiga. É só um desabafo, tá? Nós estamos aqui para falar de INSS. Eu tenho as minhas convicções, acompanho a realidade de tudo que está acontecendo, mas o papo aqui é INSS. Meu amigo e minha amiga, estão chegando aqui a primeira vez no canal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, que tenha sido fundamental.
tá? Para você ter conhecimento, saber quais são os benefícios que você deve fazer, quando você deve se submeter, infelizmente, né, a passar por perícias, por revisão. Gostou do nosso vídeo? Dá um like para fortalecer o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo com amigo, família, parente, vizinho, alguém que você conhece que está no INSS, que precisa dessas informações. Melhor ainda, indique o canal. Você vai estar ajudando muito essa pessoa que você gosta, porque ela vai saber, ela vai ganhar muito conhecimento aqui. Se você ainda não ativou o sininho de notificação e não se inscreveu no canal, não perca tempo, faça isso agora, porque você vai receber conteúdos em primeira mão. O YouTube não está entregando para todo mundo, não. E se você não tiver inscrito e não tiver ativado o sininho, você deixa de receber informações importantíssimas, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham desde o início do canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a vida, a casa e a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para minha família e para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.